Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Costa. Eu sou um cara que é apaixonado por mitologia e por filosofia. E eu tenho trazido aqui neste canal vídeos, que falam sobre a mitologia como uma forma de filosofia, de compreender o mundo, como uma forma de viver o mundo. É uma filosofia na prática, colocada em prática, através de ensinamentos que estão contidos ali dentro dos mitos que chegam até nós. O último vídeo que eu coloquei no canal fala sobre Hércules e o Jardim das Hespérides. É o 11º trabalho de Hércules. Naquele vídeo eu conto o mito, a história em si. Nesse segundo vídeo, que é uma continuação daquele primeiro, eu trago para vocês o significado, as interpretações, não todas, algumas delas, que esse mito pode receber. Ou seja, esses símbolos, o que eles nos ensinam? Eu tiro da figura e trago para a realidade. No trabalho no 11º trabalho, Hércules, ali no Jardim das Hespérides, ele precisa encontrar esse jardim para colher as maçãs de ouro, ou os pomos dourados que nascem nesse jardim. Só que Hércules não sabe onde fica esse jardim. Na verdade, a localização dos jardins ela é conhecida por poucos. Então, ele simplesmente inicia uma jornada sem saber a direção que deve seguir. E é ali, enquanto vai para um lado e para outro, sem saber direito para onde está indo, que Hércules ouve, de algumas ninfas do rio. Ele está andando às margens de um rio e ele ouve delas que o velho do mar, Nereu, é uma pessoa, é uma entidade, que conhece, que sabe onde é que fica esse jardim. Então Nereu poderia ensinar o caminho a Hércules. Nereu é uma entidade antiga do mar. Na verdade, ele era considerado o deus dos mares antes do advento de Poseidon. Nereu tem ali o seu reino no mar Egeu. E é para lá que Hércules vai. Hércules encontra Nereu e rapidamente se abraça a ele, porque conhece o humor de Nereu, já tinha ouvido falar do humor de Nereu, que nem sempre está disposto a ajudar. Nereu, além de ser ele é uma divindade das profundezas do mar, ele é capaz de diversas transformações em objetos, coisas, animais, e ele também pode prever o futuro. Ele é previdente também. E às vezes ele está de bom humor e ele então, por vontade própria, ele vem à superfície e revela aos homens, os presságios, aquilo que ele viu. Mas nem sempre ele está disposto. Então Hércules se abraça a Nereu, um abraço firme, para impedir que Nereu fuja, para forçar Nereu a contar para ele onde é que fica o jardim. Nesse abraço, para fugir desse abraço, Nereu se transforma em vários animais, em outras coisas. Ele se transforma em cavalo, em touro, se transforma em golfinho, em fogo e em água. O que significa essa parte desse mito? Essa parte do mito significa que, para que nós possamos chegar ao jardim, o jardim e os pomos, antes que eu me esqueça, eles representam sabedoria, autoconhecimento, um conhecimento elevado, enfim. Então, é um conhecimento diferenciado, um conhecimento divino que nós, seres humanos, procuramos, ou deveríamos procurar. Quem não procura, deveria procurar, pois faz parte do nosso crescimento. Então, Hércules não sabe onde fica esse jardim, porque, na verdade, para chegarmos a esse jardim, para conseguirmos colher as maçãs douradas, que são frutos, nós precisamos fazer esse caminho.
Na verdade, não é um lugar, é um estado de espírito. E para chegar a esse estado de espírito é preciso experiência, é preciso vivência, é preciso errar também. Erra-se para chegar lá, pois é através do erro e do acerto prático que se recebe experiência. Nereu diz a Hércules, depois de derrotado, de não conseguir escapar, que esses jardins ficam no Ocidente. Para quem acompanha o canal, vai lembrar que no trabalho anterior, Hércules se dirigiu para o Oriente. Ele buscou o Oriente, ou seja, buscou se orientar. E agora nesse trabalho, o Ocidente. O Ocidente é onde o Sol se põe, é onde inicia o crepúsculo. E aí vem uma conexão bem interessante, porque as Hespérides, elas são ninfas ligadas ao entardecer, ao pôr do sol, ao crepúsculo, que representa, né, uma figura, uma forma de representar o conhecimento que nós adquirimos durante o dia. Ele deve acompanhar esse crepúsculo, ele deve ser mantido até o crepúsculo, que é quando o consciente mergulha no inconsciente, para que ele possa ser que ele possa ser somado ao inconsciente, de forma que esse conhecimento, essas experiências que nós tivemos ali durante o dia, passe a fazer parte de nós. Então, tem toda essa conexão. Ir para o Ocidente em direção ao entardecer, no Jardim das Hespérides, que são ninfas do entardecer, está relacionado com integrar o conhecimento e a experiência que nós temos dentro de nós mesmos, dentro do nosso inconsciente. Hércules, então, vai em direção ao Ocidente, em direção ao pôr do sol, em busca do jardim. Ele encontra no caminho o titã Prometeu, que está ali amarrado por ordem do seu pai, Zeus, seu pai, o pai de Hércules, para deixar claro, acorrentado a uma rocha. Hércules liberta Prometeu. Quando nos aprofundamos na história nessa parte da mitologia, nós percebemos que o fato de Hércules ter encontrado Prometeu e ter libertado Prometeu está ligado a um desejo de Zeus. Foi parte do plano de Zeus que Hércules libertasse Prometeu. Isso é um símbolo, né? Prometeu acorrentado é a humanidade presa à matéria, presa aos desígnios, ou melhor, aos desejos terrenos. A águia de Zeus, que bica o fígado, até dilacerar todo o fígado, esse fígado que durante a noite se regenera, para que no dia seguinte volte a ser dilacerado, ela representa um canal divino que tenta purificar o ser. Isso porque, e essa parte é bem interessante, para os gregos daquela época, o fígado era onde se concentravam as emoções, os desejos, os instintos. Por isso que o divino, a águia que representa o divino, tenta purificar o homem, né, que é representado neste caso por Prometeu, extirpando dali esses desejos que não fazem bem para ele, que o mantém acorrentado, né, às coisas materiais. Quando Hércules liberta Prometeu e mata essa águia, na verdade ele está fazendo uma integração. Ele está integrando o ser humano, né, ao divino. E como recompensa ou como agradecimento, Prometeu diz a ele que ele não deve tentar ele mesmo colher ou entrar nos jardins e colher os frutos e enfrentar o dragão que está lá como protetor, né, dos frutos, que é o ladão, que ele deve pedir ajuda a Atlas. Hércules então vai em direção ao jardim, e ali próximo ao jardim está Atlas, aquele titã que fica sustentando o mundo, né, o peso da existência sobre seus ombros. Ele pede ajuda, Atlas vai ajudá-lo, e Hércules fica ali sustentando esse peso. Essa parte significa, foi um aviso que Prometeu deu a Hércules de que ele, como ser humano, ele não deve tomar diretamente o pomo de ouro, não deve entrar no jardim ali, que seria o jardim do conhecimento, o pomo do conhecimento. Esse conhecimento, ele deve ser dado, deve ser entregue a Hércules.
Ele não é recebido, essa sabedoria toda, ela não é recebida pela força, não é obtida pela força, ela é recebida pelo esforço, que são coisas diferentes. Então Hércules fica ali, suportando o peso da existência, enquanto Atlas vai até os jardins, e como são as filhas dele que protegem o jardim, ele tem acesso aos pomos e não precisa enfrentar o dragão. Ele recolhe os pomos e traz. Aí vem aquela parte em que Atlas fica... ele fica em dúvida e não quer voltar a sustentar o peso da existência. Ele diz que ele mesmo vai até Euristeu para entregar os pomos de ouro no lugar de Hércules, que Hércules fica ali segurando o peso da existência no lugar dele. Essa parte, ela representa o ser humano, o indivíduo, quando ele está ali em dúvida e acredita que é responsável por carregar tudo o que acontece ao seu redor, que ele tem que ordenar e suportar tudo o que acontece. E aí a gente pensa em suportar tudo o que acontece como, por exemplo, tomar as dores de todas as pessoas com que tem contato. E isso não é bom porque isso deixa o ser humano preso sob uma pressão enorme. Ele deixa de viver, ele deixa de realizar a sua missão, porque ele está ali suportando o peso dos outros. Então Hércules usa de uma estratégia, ele diz pro Atlas que pelo menos segure um pouquinho mais ali para que ele possa colocar a pele do leão de Nemeia, que é aquela pele que ele conquistou lá no primeiro trabalho, sobre os ombros, para não ficar tão desagradável ali, ficar segurando aquele peso, né, para se proteger um pouco daquela sensação ali de carregar tanto peso. Atlas concorda, inocentemente concorda ali e volta a segurar o peso da existência. Hércules coloca a pele do leão de Nemeia sobre as costas, reúne todas as suas coisas, suas armas que estavam por ali, que ele tinha largado, né, para segurar o peso, pega os pomos de ouro e volta lá para Euristeu. Essa parte simboliza alguém que entendeu o seu papel. Ele entendeu que ele pode sim tomar conhecimento dos pesos, ou melhor, do peso, das dores, né, daqueles indivíduos ali, que são seus familiares, amigos, esposa, filhos, colegas de trabalho. Ele até pode tomar conhecimento, ele pode ter empatia pelo sofrimento que essas pessoas possuem. Porém, ele não deve sustentar isso. Ele sustenta um pouquinho, mas sabe que para ele continuar na missão dele, ele tem que largar esse peso. Ele não fica ali preso. É alguém que já, nesse momento, Hércules é alguém que já evoluiu o suficiente para entender que ele não é o pilar que sustenta tudo o que acontece ao redor dele. Hércules volta até Euristeu e entrega a este os pomos. Euristeu tem agora em mãos uns frutos ali que são divinos, que podem conceder imortalidade, sabedoria, enfim, atributos divinos. Mas ele não sabe o que fazer, porque a caminhada para obter esses frutos não foi dele, foi de Hércules. Então, sem saber o que fazer com aqueles frutos divinos, Euristeu simplesmente considera que o trabalho de Hércules foi concluído e devolve a ele os pomos dourados. Hércules já está num estágio avançado de aprendizado e ele sabe muito bem que o lugar daqueles frutos não é com ele, que ele precisa devolver para o jardim. Então ele entrega a Atena, que é a sua deusa protetora. Isso representa que Hércules agora é uma pessoa que adquiriu conhecimento, adquiriu experiência, adquiriu sabedoria e tem a noção de que isso não pertence só a ele, que isso precisa ser entregue ao mundo. Então esse conhecimento, essa sabedoria que Hércules adquiriu, ele passa a compartilhar com o mundo. Esses são os símbolos, né, as interpretações dos símbolos deste trabalho, desse 11º trabalho de Hércules. Assim como nós devemos entender, né, quando nos colocamos num caminho de conhecimento, esse conhecimento que nós vamos adquirindo,
ele não deve ficar para nós, ele deve ser compartilhado. Guardar para nós é um erro. Devemos compartilhar. E compartilhar esse conhecimento só soma a quem nós somos. Assim como eu venho compartilhar aqui com vocês o pouquinho que eu tenho aprendido sobre esse vasto conhecimento que é trazido pelas histórias da mitologia, e que espero que agreguem que esse conhecimento, né, eles agreguem alguma coisinha na vida de vocês. Também está me agregando. Cada vez que eu compartilho, na verdade, eu multiplico. E é isso. Essa é a interpretação, né? Algumas interpretações. Há uma profundidade aí de interpretação. Tem a parte psicológica também, que coloca ali Hércules como o self, o Atlas como o ego. Enfim, tem várias formas de interpretar esse trabalho e de aprender muito sobre nós mesmos através dessas interpretações. Então fica o convite para você que está chegando agora no canal, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que trazem outros ensinamentos, compartilha com pessoas as pessoas que você gosta, que acha que gostam desse assunto, que buscam o autodesenvolvimento, o crescimento, que buscam se conhecer. Essa é uma forma muito acessível de autoconhecimento. E para fechar, como sempre, fica aqui o meu desejo de que vocês todos fiquem bem e fiquem com Deus.